Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. E eu quero convidar você nesta hora a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo encontre guarida nos nossos corações, amém? E que a palavra de Deus possa ser fixada em nossos corações. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Espírito Santo nos molda, Espírito Santo trabalha em nós para que possamos cada dia mais ser melhores e fazer, ó Deus, a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade. Espírito Santo, nós te pedimos que venha sobre nós. Vai, Senhor, agora na casa de cada um que está nos ouvindo, onde a nossa voz alcançar, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nos corações. Fale, Senhor, conosco. Nós precisamos de Ti. Nos ajuda a perseverar, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, no caminho, ó Deus, que é o Senhor Jesus. E nos ensina cada dia mais, ó Deus, a aprender mais do Senhor. Fica conosco, nos ajude. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa todos aqueles que clamam por Ti agora. Deus vai na casa de cada um e dá a bênção que cada um precisa. É o que nós te pedimos desde já e já te agradecemos, porque eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre perseverando na fé. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse estar estudando nessa noite. E diz assim: a perseverança é uma condição para recebimento da salvação. A perseverança é uma condição para o recebimento na salvação. Nós vamos ver alguns versículos, que eu sei que esses versículos, esse tema tem deixado algumas pessoas, tipo assim, não entendem muito, mas eu creio que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, A salvação é de graça, Foi pago um preço muito alto, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós vamos ver isso aí. Jesus disse claro que, olha o que Jesus disse lá em Lucas 21, no capítulo 21, no versículo 19. Olha que interessante. Diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Isso é Jesus falando. É perseverando que vocês obterão a vida. Então, nós precisamos perseverar na nossa fé. Nós precisamos responder positivamente à graça de Deus, atuando sobre ele e tomar uma boa decisão por Cristo. Tem gente que pensa assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Se nós nascemos de novo, nós não queremos largar essa nova vida, Eu creio assim, mas nós precisamos perseverar. Eu quero deixar uma pergunta para você hoje. Se você disser: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais nada, eu vou sair do caminho, eu não quero mais nada de igreja, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero nada de ser crente, eu não quero nada de igreja. Você acha que você vai ter a salvação? Se Jesus vier agora, você tomando essa decisão, você vai estar salvo? A Bíblia diz, Jesus está falando aqui nesse versículo aí, é perseverando que vocês obterão a vida. Jesus disse, eu lembro sempre da Silvana, do caminho, com a maletinha que ela disse que nós temos, e naquela maletinha tem o kit de sobrevivência para nós fazermos a nossa caminhada cristã. E Jesus disse assim: esse é o caminho, andai nele, Então, assim, se nós desviarmos do caminho, ele é poderoso para nos trazer de volta, claro que sim, nós precisamos querer, mas a Bíblia está falando que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos perseverar. E nós vamos ver alguns versículos assim. Diz assim, o texto que nós vamos decorrer aqui. Algumas pessoas são contrárias à ideia do esforço para a salvação para parecer sugerir mérito humano. Por quê? Então, tem algumas pessoas que acham, não, isso não tem. Jesus salvou, pronto, e acabou. Então, dá um entender que quando eu me esforço, quando eu falo de perseverar, é como se o mérito fosse humano, E nós sabemos que a salvação é por Jesus Cristo. Mas vamos lá. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver a santificação. E então, capacitados pelo Espírito e por eles auxiliado dia a dia, nós precisamos, como seres livres,
feitos à imagem e semelhança de Deus e não robôs automatizados, tomar decisões corretas e responder à graça que temos recebido. Então, eu preciso me esforçar, eu tenho que perseverar. E nós vamos ver alguns versículos assim. Jesus diz assim, olha, lá em Lucas 13, 24, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente ganhar tempo. Então diz assim, abre a sua Bíblia, Lucas 13, 24 diz assim, uma tradução diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, eu vou ler nessa tradução aqui, na outra tradução, que diz assim, quer ver? Lucas 13, está aqui bem pertinho. Lucas 13, no versículo 13, no verso 24. Vamos ver nessa tradução aqui, ó. Verso 24 diz assim, aqui nessa tradução que eu li diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha essa outra versão aqui no 24 diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então vamos lá aqui, a palavra porfiar, né? Nós já vimos na outra tradução que é esforçar. Porfiar é sinônimo de lutar, brigar, guerrear. E tal palavra é dirigida a nós, né? Jesus está falando, é para nós, é para mim e para você. Esforce, né? Mais uma vez aqui, em Lucas nós vemos esse versículo sobre o esforço, né? Para a gente esforçar, né? Então, essa palavra é dirigida a nós e não ao Espírito Santo. Ou seja, temos o dever de lutar corajosamente pela coroa da vida eterna que Cristo tem nos prometido, né? Paulo disse assim, até o pastor Wilson leu outro dia aqui quando ele estava ministrando esse texto, né? Que diz assim, que está lá em 1 Coríntios 9, 26, 27, que diz assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então olha aqui, olha o que o texto está falando. Paulo, imagina Paulo falando sobre isso. Olha, eu tenho que me esforçar. Eu combato, não estou combatendo no ar, não. Eu tenho que subjugar o meu corpo. Eu tenho que reduzir a servidão para que, pregando aos outros, para ensinando aos outros, eu não fique de fora, né? Eu não venha ficar reprovado. Em 1 Coríntios 9, 26 e 27, Paulo também fala sobre isso. Na minha última ministração eu falei sobre isso, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. E o que ele fez? Guardei a fé. Se ele guardou a fé, é porque a gente pode perder. E nós sabemos que muitas pessoas têm perdido a fé, não têm perseverado, não têm se esforçado e têm ficado no meio do caminho. Então vamos lá. Qual que é o textual dessa noite, dessa lição? Vamos lá. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, eu acho que eu vou ler esse versículo nessa tradução aqui, que está lá em Apocalipse 3. Vamos nessa tradução aqui. Apocalipse 3. Eu gosto de deixar aqui escrito porque fica mais fácil, mas tem alguns versículos que é bom olhar outra tradução, né? Então vamos lá, Apocalipse 3, 21 diz assim, ao vencedor, aquele que vencer, né? Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, ao que vencer, então nós precisamos nos esforçar, né? Outro versículo diz assim, verdade prática diz assim, a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Então, nós temos uma promessa, mas é para aqueles que vencerem até o fim. Né? Nós precisamos perseverar, nós precisamos procurar com zelo, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos lutar, nós precisamos, né, ver
qual que é a vontade de Deus para nós e pedir ao Espírito Santo, né, todos os dias para que venha nos ajudar. Por isso que ele diz assim, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, que ele vai ajudar vocês. Então, o Espírito Santo está aqui para nos capacitar, para nos ajudar. Mas a gente tem visto muitas pessoas parando no meio do caminho. Eu mesmo conheci uma pessoa que foi criada no lar evangélico, né? Ela era levita, ela participou do ministério de dança, mas um dia eu conversando com ela, nós falamos assim, quando você vai voltar? Ela nunca. Infelizmente essa pessoa já morreu. E aí? Não estou julgando, mas ela decidiu, ela disse assim, nunca. Tudo bem que na última hora ela pode ter tomado uma outra decisão. Eu creio que o Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações e ele nos faz lembrar todas as coisas. Mas no normal das coisas, nós precisamos perseverar. Nós precisamos determinar na nossa vida que vamos perseverar até o fim, né? Então, assim, é muito triste ouvir de uma pessoa dizer assim, eu nunca mais volto. Se não houvesse um momento, se Deus não desse essa oportunidade para nós, se hoje eu falar eu nunca mais vou voltar, eu não quero mais, se Jesus voltar, eu preciso tomar minha decisão, eu preciso ter essa oportunidade, né? Então, a Bíblia está falando que nós precisamos perseverar, nós precisamos nos esforçar, né? Então, nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor que nos ajude. Nós não sabemos amanhã, nós não sabemos daqui a pouco como eu vou estar, como que vai ser a minha vida. Então, eu preciso hoje decidir, como eu disse lá em cima, né? Nós precisamos tomar uma boa decisão ao lado de Cristo, né? Então, vamos lá, a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Então, nós vamos ver alguns versículos aí. Perseverando em fazer o bem. O que nós precisamos fazer? Gálatas 6, 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois em tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós precisamos fazer o bem e não podemos cansar, tem que ser contínua a nossa vida ao lado do Senhor, fazer aquilo que lhe agrada, né? Então, nós precisamos perseverar em fazer o bem. Tiago 1, 2, 4 diz assim, quando a perseverança amadurece a nossa caminhada na fé. Então, esse versículo nós vamos falar sobre isso, né? Quando a perseverança amadurece a nossa caminhada na fé. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? Por quê? Porque nas provações é muito complicado. Muitas pessoas desanimam na hora da provação, na caminhada, né? Quantas pessoas a gente vê assim, vontade de chutar o balde? Se a pessoa não nasceu de novo, se a pessoa não tem uma experiência com o Senhor, ela chuta o balde, né? Aí a gente pode pensar, então ela não nasceu de novo, né? Mas tem muitas pessoas que conheceram. Tem um versículo que fala que tem muitas pessoas que provaram e largam no meio do caminho, né? Então o Espírito Santo está nos ensinando aqui a perseverar. Com a ajuda dele nós podemos perseverar, com a ajuda dele nós podemos nos esforçar todos os dias na nossa caminhada, e nós vamos ver que essa caminhada é com alegria, né? Então vamos lá, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Como é bom servir ao Senhor. Quando nós temos essas experiências com Deus, nós somos maduros a ponto de passar por qualquer provação, como Paulo fez, como Paulo passou, mas ele perseverou e ele viu que valeu a pena, porque ele diz, combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu convido a você a perseverar. Eu convido a você a não desanimar, a perseverar em buscar ao Senhor
e se fortalecer nele, independente do que você está passando, independente da crise que estamos passando, né? Dias de incertezas, nós não sabemos se a gente volta amanhã, se a gente volta no mês que vem, né, para reunir na igreja, mas persevere, nós podemos continuar como nós estamos fazendo, cada um na sua casa, né? E enquanto nós não podemos nos reunir, mas persevere em oração. Muitas vezes nós temos tempo para tudo, nós temos tempo dos nossos afazeres, mas nós deixamos de lado, né, as coisas de Deus. É o louvor, o nosso devocional, oração, né? Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos perseverar naquilo, sabendo que Deus está conosco. Gente, as coisas estão ficando feias. Pessoas agora que nós conhecemos, está bem pertinho de nós, está no CTI, está passando mal, está internado. Então as coisas estão apertando. Então vamos buscar em oração, vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Passar por esses dias de incertezas, por esses dias difíceis, mas vamos perseverar na oração. A oração é a chave da vitória, né? Então vamos continuar perseverando, mantendo os olhos fixos em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14, que diz: irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado. Olha, Paulo era um homem que já estava ali, né, sofrendo pelo amor de Deus, sabia das perseguições que estavam, né, sobre ele, mas ele diz assim: irmão, eu não penso que eu mesmo já tenho. Um homem que conhecia muito, né, sobre Cristo, sobre a caminhada com Cristo. Ele diz: não pensa que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para os que estão diante de mim, prossigo. Eu não paro, eu não olho para trás, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Então eu prossigo, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou olhar para trás, eu prossigo para o alvo. É isso que eu quero dizer para você. Vamos prosseguir, vamos perseverar, vamos lutar, vamos nos esforçar, né? Não deixe o seu devocional, não deixe o seu momento com Deus, não deixe que as coisas desse mundo tomem lugar, o primeiro lugar na sua vida. Antes nós falávamos que nós não tínhamos tempo, né? E hoje, será que as coisas estão tomando uma outra rotina que a gente já não tem tempo de novo de fazer as coisas de Deus? Pare, pense, Deus tem te protegido, Deus tem estado com você, com a sua família. Então pare, busque o Senhor primeiro, corra, né? Não como quem corre, como Paulo disse, né? Combatendo no ar, mas eu me esforço, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o meu Redentor vive, né? E por isso eu sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós temos aí a promessa para quem perseverar até o fim, né? Diz assim lá em Marcos 13, 13: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Quantas pessoas, hoje mesmo eu vi na televisão alguns pastores, né? Num país aí, não lembro mais qual, mas eles foram, alguém entrou e bateram nos pastores, não importa qual denominação, né? Mas quantas pessoas estão sendo perseguidas por causa do nome de Jesus? Mas Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Conta uma história, né, que na igreja uma vez estava cheio de pessoas e de repente chegam alguns soldados com metralhadoras e eles começam a falar: quem vai negar Jesus vai morrer, quem vai negar Jesus está livre, mas quem não negar Jesus vai morrer. E ali eles começaram a apontar as armas. Isso aconteceu, diz que aconteceu isso. Aí o que acontece? As pessoas, muitos ficaram com medo, e ó, se você negar Jesus, você pode ir embora, mas aquele que não negar vai morrer, vai lá para frente. E ali algumas pessoas saíram correndo, né? Foram embora, negaram Jesus ali. E aquelas pouquíssimas pessoas chorando foram lá para frente: mas eu não vou negar o meu Jesus. E naquela hora, quando aqueles crentes foram embora, né? Aqueles soldados olharam assim, colocaram todos na parede e falaram assim: mãos para o alto, agora vocês vão morrer. Aquelas pessoas começaram a clamar pelo sangue de Jesus, mas de repente aqueles soldados falam assim: vocês não negaram Jesus. Isso aqui é simplesmente, tipo um teatro, né? Eles estavam testando aqueles irmãos. Olha que vergonha! Imagina se eu tivesse ali e tivesse ido embora. Que vergonha!
Mas não é diferente na nossa vida, não. Quantas vezes nós negamos o nome de Jesus? Quantas vezes nós negamos o nome de Jesus? Por quê? Por causa de situações, né? Vamos olhar, pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Persevere em oração, persevere com a sua fé em Cristo Jesus, né? Busque, porque nós temos promessa para aquele perseverar até o fim. Por causa, né? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá em Apocalipse 3:11. Marcos 13:13. Apocalipse 3:11 nós vamos ler agora. Guardando o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Tem uma pessoa que está doida para roubar a sua coroa, sabia? A Bíblia diz assim, Apocalipse 3:11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Não deixe o inimigo roubar a sua coroa, né? Em 1 Tessalonicenses 2:16-17 diz assim, consolando o coração durante a caminhada na fé. Nós precisamos fazer isso, né? Consolar o meu amigo, o meu irmão que está comigo, consolando o coração durante a caminhada na fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Dê ânimo aos seus corações e os fortaleças para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavra. Olha, através do Espírito Santo que ele anima os nossos corações, né? 1 Tessalonicenses 2:16-17, o autor de Tessalonicenses diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, Jesus tem feito isso conosco. Ele tem nos consolado, ele através do Espírito Santo tem nos confortado nesses dias difíceis. Por mais difíceis que sejam as lutas, nós olhamos, né, aquele que tem mesmo um novo nascimento, a gente olha e fala assim, Senhor, mesmo que eu estou passando por essas lutas, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que tudo pode, meu Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para me guardar, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá ânimo em nossos corações e nos fortalece para sempre fazermos o bem, tanto em atos como em palavras. Outro dia eu estava conversando, até mesmo com o pastor Wilson, né? Eu estava falando assim, quantas vezes nós fazemos coisas que a gente entristece, né? E depois você fala assim, meu Deus, se eu pudesse voltar, eu não faria isso mais, né? Às vezes é um modo de tratar alguém, às vezes é um modo de proceder, e você fala, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria daquela forma. Então assim, é o Espírito Santo que opera no nosso coração, é o Espírito Santo que traz, né, aos nossos corações esse alento e fortalece os nossos corações. Então não vamos desanimar, vamos perseverar na fé, né? Lá em 2 Timóteo 4:6-8 diz assim, Paulo falando, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ele ia morrer, né? Aí Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Quando nós amamos ao Senhor, amamos a sua vinda, nós perseveramos, nós sabemos aquilo que nós queremos, né? Nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo, então nós amamos o Senhor, nós perseveramos, nós dedicamos, nós nos esforçamos, nós perseveramos, né? Precisamos de perseverança, coragem e determinação. Eu determino na minha vida que Jesus é tudo para mim. Eu determino na minha vida que eu nunca vou sair dos caminhos do Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero o Espírito Santo me ajudando. Eu quero que o Senhor complete a obra que Ele já começou na minha vida. E é assim que a gente vai fazendo, né? Enquanto nós caminhamos nessa terra, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos perseverar em fé, né? Somos gratos a Deus por nossa salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação é por Jesus Cristo, né?
Agora, como os filhos de Deus, precisamos perseverar fiéis até o fim. Essa parte é minha, eu preciso me esforçar, né? A Bíblia nos revela que a salvação em Cristo é a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo, que somos filhos de Deus. Engraçado que as pessoas, quando elas não conhecem a Jesus, quando elas não têm experiência com Jesus, elas não têm certeza da salvação. E a Bíblia nos garante a salvação, a vida eterna, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, as pessoas que não... Olha que interessante. Uma pessoa que tem experiência com Jesus, ela crê na palavra dele. Ela crê na palavra de Deus e tem certeza da salvação. Mas uma pessoa que ainda não tem uma experiência com o Espírito Santo, não nasceu de novo, ela não tem certeza da salvação. Pergunta para uma pessoa lá fora que ainda não conhece Jesus: você, se morrer hoje, você vai para o céu? Ah, eu acho, né? Assim, eu quero ir para o céu, mas ninguém tem certeza da salvação. Não é isso. A Bíblia diz que se nós temos Cristo, nós temos a salvação. Então, se nós temos a salvação, se nós experimentamos de Deus, nós vamos fazer de tudo para continuar perseverando. Mas então, eu preciso me esforçar, eu preciso continuar nessa caminhada, eu não posso desistir, né? Mas uma pessoa que não tem experiência com o Espírito Santo, ela vai dizer: ah, eu não tenho certeza. Então, se você não tem certeza hoje, você precisa ter, você precisa nascer de novo, você precisa confiar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos garante a vida eterna. Jesus diz, a palavra de Deus diz assim: quem tem o Filho tem a vida eterna, né? Essa é a garantia que nós temos, é Jesus na nossa vida, é o Espírito Santo na nossa vida trabalhando em nós. Aí é porque as pessoas não entendem. Então, quando eu tenho Jesus, eu vou me esforçando, eu preciso da ajuda dele todos os dias, né? Por quê? Nós precisamos do Senhor todos os dias, porque somos humanos e Satanás, ele ronda querendo nos tragar como, né, como leão, mas ele tenta, porque a Bíblia diz que ao nosso redor nós temos o anjo do Senhor cuidando de nós, amém? Mas eu preciso todo dia levantar e falar: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, continue, Senhor, trabalhando no meu coração. Isso é perseverar, isso é buscar, isso é dedicar, isso é esforçar, e é isso que eu convido você a fazer, perseverar na sua fé, né? Então vamos lá. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo, que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,16. A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que os salvos podem obter enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nessa vida. Olha que legal, e é verdade. Nós temos alegria que o mundo não entende. Nós temos uma alegria que é dada pelo Espírito Santo, que é dada pela companhia dele, que é dada porque nós aceitamos Jesus. Isso, essa alegria que nós temos, vem de Deus, vem do alto, né? Então, nós que temos o novo nascimento, que recebemos o Senhor como Senhor da nossa vida, o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos essa alegria. Passamos por dificuldade, choramos sim, mas nós sabemos que a alegria que brota aqui dentro é inexplicável. Não é verdade? Então, é por causa dessa testificação que somos filhos de Deus. Vamos ver o que é perseverança, então. Perseverar, né, remonta à ideia de permanecer, resistir em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir ao dia mau, que está lá em Efésios 6:13, né? Para que possamos resistir nos dias maus. Então, olha que interessante, essa perseverança, né? Ela remota essa ideia de permanecer, de resistir, né? Nós precisamos ser como o bambu, né? O bambu, ele tem as raízes profundas, né? Aí vem o vento, ele pode até inclinar, mas ele não cai, ele permanece,
né? Ele permanece, então precisamos permanecer, seja na angústia, na aflição, na tentação, na provação, na perseguição. O nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos inflexíveis, firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. Então essa capacitação, ela é divina, né? Para resistir o dia mal. Olha como que Deus, né, colocou nessa malinha nossa o kit de sobrevivência. Ele que colocou isso no nosso coração, essa alegria, esse gozo, né, essa perseverança. E nós vamos lutando para que a gente possa ficar firme cada dia, né? Capacitação que o crente recebe através do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda de Cristo Jesus. No grego, o termo serve para ilustrar a coragem demonstrada pelo soldado em plena batalha. Perseverança é a virtude varonil que só o Filho de Deus pode ter. Olha que interessante, né? Essa capacidade que o crente tem, né? Ela vem através do Espírito Santo. Então, não desanime, se você tem o Espírito Santo, é só pedir a Ele para te ajudar e você vai continuar nessa caminhada, né? Como esse exemplo que ele disse aqui do soldado em plena batalha. Ele não desanima, ele mesmo ferido, assiste um filme de guerra, aquele soldado que se coloca mesmo para guerrear a favor da sua nação, ele não desiste, mesmo ferido, ele vai até as últimas consequências, né? Então, é isso que o Espírito Santo faz conosco, nos capacita a perseverar, né? Mas também tem por isso que eu disse, né? Porque tem o perigo da apostasia. O que é isso? O que a apostasia significa? É o afastamento, né? Remonta ao abandono premeditado e consciência da fé, premeditada e consciente da fé cristã. É negar, é renunciar, é distorcer propositalmente o ensino das Sagradas Escrituras. Isto é a apostasia, né? É o abandono, é largar, não volto mais, como eu disse no começo, né? Então, o inimigo, ele quer que façamos isso, né? O inimigo das nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Imagina que Satanás, ele nos tenta o tempo todo. Lembra com Jesus? Ele não foi assim? Jesus estava em jejum, né? Ali no deserto, e ele estava ali por perto, querendo a queda dele, não é isso? E é assim conosco também. Ele nos tenta todos os dias, ele tenta nos enganar todos os dias. Por isso que nós precisamos nos esforçar, né? Porque Satanás, ele vai tentar te destruir, ele vai tentar acabar com a sua fé, né? Em Efésios 6,12 diz: finalmente fortaleça-se no Senhor. Então, por quê? Para que você não possa desanimar. Então, fortaleça em quem? No Senhor. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada, ele faz cilada para a gente. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes nós brincamos com pessoas, nós achamos que é ele que está fazendo mal contra nós. Não, é Satanás que está usando certas pessoas para nos atrapalhar. Então nós não podemos ficar com raiva do nosso irmão, principalmente hoje que nós estamos confinados, né? Muitas vezes há brigas dentro dos lares, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta, olha aqui, é contra Satanás e os seus poderes, né? Olha aqui, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Então, nós vemos aqui que Satanás, ele faz de tudo para nos desanimar, né? Ele vai fazer de tudo para nos atrapalhar.
Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Essa prática do pecado é responsabilidade minha. Por isso que eu preciso, de permanecer firme contra essas ciladas do diabo. Eu preciso permanecer firme contra as astúcias dele, contra as maldades, do mal nas regiões celestiais. Então, eu preciso todos os dias buscar do Senhor, vestir as suas armaduras que ele deixou para nós, Vistam toda a armadura de Deus. E lá, Efésios 6, 13, 6, 10 em diante, vai falar quais são as nossas armaduras, E você já conhece. Então, vamos ficar firme, vamos nos prevenir, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Então nós somos libertos do pecado. Agora nós nos tornamos escravos de Deus, mas escravo por amor, Nós sabemos da história, que os escravos antigamente, eles trabalhavam na casa do seu senhor. Só que tem uma época, que eles podem ganhar alforria, eles podem ir embora. O Senhor chega perto dele e fala assim: agora você está livre, você não precisa mais ser meu escravo, eu te dou a liberdade. Mas aquele escravo ama tanto o seu Senhor que eles chegavam e falavam assim: não, eu quero ser agora então o escravo da orelha furada. O que era isso, Conta a história que eles iam, furavam a orelha do servo, na porta lá. Não sei como que era feito, mas eu sei que eles furavam a orelha daquele escravo, e agora ele podia dizer: eu sou escravo da orelha furada. Ou seja, eu sou escravo porque eu amo, eu sou escravo por essa casa porque eu amo meu Senhor. Então, quando nós falamos que nós somos escravos de Deus, esse escravo por amor, Deus nos dá liberdade, mas nós escolhemos ficar com o nosso Senhor, Então, mas agora que vocês foram libertos, olha, nós somos libertos do pecado, Nos tornamos escravos de Deus. O fruto que nós colhemos é a santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, quando nós buscamos a santidade, o nosso fim é o quê? A vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas olha que legal, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa, Como o Senhor nos ama. Então, nós precisamos continuar firmes aí, porque o Deus que nós servimos é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ajuda. Então, vamos lá. Nesse sentido de apostasia, como nós já falamos antes, sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária, Quando as pessoas, como eu citei o exemplo daquela pessoa que diz, que foi criada no lar evangélico, mas ela disse... Ela se apostatou, ou seja, ela abandonou a fé. E um dia nós perguntamos: quando você vai lá na igreja? Ela disse: nunca. Então nós vemos aqui que essa apostasia, esse abandono, é uma prática de maneira consciente, deliberada e voluntária. Nós não somos robôs. Deus nos deu o livre-arbítrio, Mas por isso que nós estamos estudando essa palavra hoje. Persevere, fique firme, Independente das circunstâncias, Vamos ficar seguros em Cristo. Cristo garante a salvação, então vamos nos apegar a Ele. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados e irrepreensíveis até a sua vinda. Então, existe o perigo de apostatarmos da fé? Sim! Mas quando nós amamos o Senhor, nós nos tornamos escravos por amor, como já falei, Nós sabemos que o Senhor, Ele pode nos ajudar. Então, diz aqui, que o Senhor, Ele pode nos ajudar, embora haja essa possibilidade de apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados e irrepreensíveis à sua vida. Mas nós precisamos querer, Porque nós sabemos que a apostasia, ela é praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária, Então, como eu disse, a pessoa pode dizer: eu não quero mais saber de crente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não quero mais saber de crente, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. Essa pessoa apostatou da fé, ela abandonou a fé.
Então, a nossa palavra hoje é para que você continue firme com o Senhor Jesus, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, os que foram chamados, amados de Deus e Pai, guardados por Jesus Cristo. Olha que legal. Quando nós nos colocamos, né, aos pés do Senhor, quando nós nos colocamos para servir ao Senhor, Ele nos guarda. É só nós buscarmos dEle, é só nós todos os dias pedir a ajuda dEle. E quando nós fazemos isso, nós estamos todos os dias, né, dando profissão da nossa fé. Deus, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu te busco, eu confio no Senhor. Nós estamos todos os dias dando profissão da nossa fé, né? Então, Deus vem e nos guarda, nós somos guardados por Jesus Cristo. Está lá em Judas 1, versículo 1, né? Afastem-se de toda forma do mal. Por isso que eu disse que nós precisamos nos esforçar todos os dias. Afaste-se de toda forma do mal. Quantas coisas nós fazemos e a gente sabe que não é certo, né? Então nós precisamos, Jesus nos ajuda. Eu quero me esforçar para agradar o Senhor. Que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, quando nós buscamos a ajuda do Espírito Santo, quando nós buscamos a ajuda de Jesus, né, pedindo a Ele para nos socorrer, nós primeiro estamos dando profissão da nossa fé, falando que nós confiamos nele, e nós estamos pedindo para Ele nos guardar. E Ele faz isso, Ele nos ajuda, né, todos os dias da nossa vida. Podemos nos sentir seguros em Cristo. Olha que bacana. Podemos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livres dos tropeços. Clama a Ele, Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, nós precisamos nos esforçar, e quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente, né, cada dia tomando a decisão de estar ao lado do nosso Senhor Jesus. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Olha que versículo lindo, né? Está lá em Judas 1,24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos impede de cair. Olha que bacana, porque Ele nos protege, Ele tem prazer em nos proteger. Então, Ele é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança, né? Jesus diz assim, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Como que Ele faz isso? Quando eu tomo posição de estar ao lado do Senhor. Ele diz assim, se você tomou posição de estar ao meu lado, Ele diz, dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Que legal, que bacana quando nós buscamos o Senhor e nós tomamos essa posição de servir ao Senhor. Por isso que eu disse, né, precisamos perseverar na nossa fé. Quando nós fazemos isso, né, nós temos a alegria da nossa salvação. Isso traz gozo para o nosso coração, isso traz alegria para a nossa vida. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Por isso que as pessoas não entendem por que nós viemos para a igreja, por que nós temos alegria em ler a Bíblia, por que nós temos alegria em orar, por que nós temos alegria, mesmo passando por dificuldade, servir a esse Deus. Por quê? Porque é maravilhoso, né? Quando nós aceitamos Jesus, Ele traz essa alegria, é algo que brota no nosso coração. Salmo 51, 12, né? O salmista fez essa oração, porque muitas vezes nós acabamos dando lugar ao diabo, às vezes nós pecamos, né? Isso entristece, isso traz tristeza para o nosso coração, mas quando nós fazemos isso, nós temos um advogado junto a Deus que intercede por nós. Olha como que Ele cuida da gente, e quando nós nos voltamos para Ele, a gente pode buscar essa alegria de novo. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos ajuda, né? E o salmista ele teve essa experiência e ele diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.
Então, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Gente, isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Como nós temos um Deus que cuida da gente e que nos ama. A ponto de nós podemos buscar o socorro dEle e Ele vem com a ajuda, né? E o salmista fez essa oração. Lucas 15, lá no capítulo 15, versículo 22 e 24 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e mantenham-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É assim que Deus nos vê, quando nós fazemos qualquer coisa que o desagrada, mas quando nós olhamos e falamos: Deus me perdoa, porque o mundo vive por aí, fazem as coisas e não estão nem aí, fazem hoje, esquecem de Deus, esquecem que existe um Deus maravilhoso, que está pronto a nos salvar, a nos perdoar, né? Então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós recorremos para a ajuda dele, pedindo a ajuda dele, ele está falando que é como essa parábola aqui do filho pródigo, né? Quando o filho voltou para casa, aquele pai fez um banquete, vamos, coloca um anel no dedo dele, coloca sapato nos pés dele, coloca uma roupa bonita, vamos fazer uma festa porque ele voltou. É assim que Deus sente a nosso respeito. Como nós temos um Deus maravilhoso. E que a nossa oração seja todos os dias: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, eu quero, fazer a sua vontade. E a festa no céu, todos os dias, quando nós tomamos essa decisão. Agora, não temos mais o peso da culpa e da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Assim, o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Não tem coisa melhor nesse mundo do que servir ao Senhor. E nós podemos ficar livres da nossa culpa, livres do nosso pecado, porque nós temos um Deus que perdoa, mas nós precisamos fazer isso todos os dias, buscar, nos esforçar a estar ao lado do Senhor. Lucas 10, 20 diz assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É por isso que é essa alegria nossa, porque nós temos o nosso nome no livro da vida, porque quando nós tomamos essa posição, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Olha que legal, como Deus é maravilhoso. A certeza da vida eterna, aquilo que eu falei, quando nós aceitamos Jesus, nós temos certeza da nossa vida eterna. As pessoas no mundo, elas não têm certeza. Se você perguntar a uma pessoa que não tem experiência com Jesus, quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno? Ela vai falar assim: eu não tenho certeza, eu quero ir para o céu, mas eu não tenho certeza para onde eu vou. Como que a gente pode ter certeza, Eu já falei sobre isso. Mas a Bíblia nos garante, Jesus nos garante a vida eterna. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Jesus Cristo. Então, é por causa de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar os pecados de mundo e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, se você aguarda essa salvação em Cristo Jesus, se você o recebeu, se você tem Ele como seu único Senhor e Salvador, você tem a vida eterna, você é um salvo em Cristo Jesus. E a nossa caminhada é assim, buscando o Senhor todos os dias. Embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar as decisões, o Espírito Santo age para nos converter do caminho errado. É o Espírito Santo que nos ensina todos os dias e nos ajuda a permanecer fiéis a Cristo, E permanecendo fiéis a Cristo, estaremos seguros até o fim. De acordo com as Escrituras, a perseverança refere-se à operação contínua do Espírito Santo mediante a obra de Deus que começou em nosso coração e será elevado a bom termo. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que ele faz. O Espírito Santo vai trabalhando em nós todos os dias, até
até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, né? E é aquele dia que nós vamos morar com ele eternamente. Nós só podemos chegar à estatura do varão perfeito quando nós, né, deixamos que ele vai trabalhando em nós. E o dia que nós formos morar no céu, nós estaremos perfeitos. Olha aqui, que coisa mais linda é a palavra de Deus. Então chegamos no final do nosso estudo, né? E a conclusão diz assim: o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Preste atenção nessa frase. Mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo, né? Então, se você tem o Senhor Jesus, se você, né, já recebeu o Senhor Jesus, você tem essa alegria e é muito maior, né, do que esse perigo da apostasia. Não há o porquê de procurar contradição quanto à relação entre a sabedoria de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para, em Cristo, nos guardar até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir, em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Amém? Que possamos continuar firmes, porque nós um dia vamos morar eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E essa alegria Ele coloca nos corações. Então, pare um pouquinho, reflita todos os dias, acorde, né? Como eu disse na live dessa semana, eu disse que todos os dias nós precisamos falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Olha que bacana, porque na companhia do Espírito Santo não há erro. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, para que possamos continuar juntos, caminhando com o Senhor lado a lado, até aquele grande dia que vamos morar eternamente com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, onde nós vemos, ó Deus, que a tua palavra, Deus, traz para nós alegria, alegria da salvação, alegria de perseverar na fé, Deus, seja no momento de tribulação, no momento de, ó Deus, de aflição, mas sabemos que o Senhor está conosco, e quando nós clamamos por ti, o Senhor nos guarda, o Senhor, ó Deus, tem um cuidado todo especial para com as nossas vidas, mas não deixe parar no caminho, não deixe que o inimigo, Deus, venha, Senhor, armar cilada, mas que possamos cada dia mais, ó Deus, tomar posse das armaduras que o Senhor tem para nós. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo cada pessoa que me escuta nessa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado. Continue conosco para que possamos aprender do Senhor cada dia mais. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém. Eu queria também, né, aproveitar a oportunidade de agradecer o carinho demonstrado no domingo, né? Aquela homenagem que vocês fizeram para os pastores, para nós, né? Isso alegrou tanto o nosso coração, né? Eu li aquela mensagem quando eu comecei a ler e eu chorava e eu falei, eu só vou me pronunciar depois que eu escutar tudo. Mas foi tão bom, vocês não sabem o bem que nos fizeram, né? Que Deus continue abençoando vocês também. Que Deus continue trazendo alegria para o coração de vocês. Nós amamos vocês e nós queremos assim que o mais rápido possível possamos estar juntos para fazer uma grande festa, celebrarmos ao Senhor. Mas enquanto é isso, nós vamos ficando juntos por aqui, né? Eu conto com vocês para que nós possamos continuar nessa caminhada, perseverando em Cristo Jesus. E cuide-se porque os dias estão maus. Nós sabemos que pessoas estão pertinho de nós, está no hospital, está passando por esse vírus, né? E que não é muito legal. Mas continue orando, continue fazendo a sua parte. Nós estamos orando por você e que você seja abençoado no nome de Jesus. Muito obrigado, um grande beijo no seu coração. Deus continue abençoando a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Amém?